Abra sua Bíblia no Salmo número 20, o versículo 7 e o versículo 8. Salmo de número 20, versículo 7 e o versículo 8. Glória a Jesus. Salmo de número 20, versículos 7 e 8. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem sentar, irmãos? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui temos um salmo, salmo de Davi, o salmo do rei Davi. E esse salmo, provavelmente, ele foi escrito quando Davi estava saindo com o seu exército para enfrentar os exércitos amonitas. Ele estava indo guerrear contra Amon e também contra os sírios. E ele então escreveu esse salmo. E aí quando a gente sabe o contexto do salmo, quando o salmo foi escrito, nós entendemos o que Davi está querendo dizer aqui. Ele está dizendo assim, uns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. O exército amonita e o exército sírio, eles eram equipados, ou eles tinham carros de guerras e cavalos. E naquela época, irmãos, a principal arma de um exército era justamente os carros de guerra e os cavalos. Era a principal arma de guerra naquela época. Só que Israel, havia uma lei dada por Deus em Israel, que os reis de Israel não podiam ter cavalos nos seus exércitos. Deus havia dado essa ordem aos reis de Israel: não tenham cavalos nos seus exércitos. Então Israel era um exército que não tinha nem cavalos de guerra, nem carros de guerra e nem cavalos de guerra. O rei Salomão, ele desrespeitou essa lei em Israel, e no exército de Salomão tinham carros e cavalos de guerra, mas foi desobediência a Deus. Então olhe só, irmãos, Davi estava indo enfrentar um exército, e essa guerra está lá em 2 Samuel, capítulo 10, versículos 6 a 8, depois você pode ler em casa. Os exércitos amonitas e os sírios, eles tinham 700 soldados que iam de carro e 1000 homens a cavalo. Olha só, 700 homens em carros de guerra e 1000 homens a cavalo. Então os exércitos amonitas e os sírios estavam em vantagem. Estavam em vantagem com relação ao exército de Israel. Porque, irmãos, o carro de guerra, ele servia como uma locomoção rápida na guerra. Os soldados entravam nesse carro, eram geralmente 2 soldados ou 3, e eles se locomoviam rapidamente no campo de batalha. Os exércitos que não tinham, como o de Israel, que não tinham carros de guerra nem cavalos, a mobilidade era bem menor.
Mas o que acontece, irmãos? Davi ele está dizendo nesse salmo que toda a nossa confiança deve estar em Deus. Apesar dele estar liderando um exército que não tinha nem cavalos e nem carros, ele está dizendo que ele confiaria no Senhor e no poder de Deus. Porque os amonitas e os sírios estavam confiando nos seus carros e cavalos. Por isso que ele diz aqui, alguns. Quem são alguns? Lá os amonitas, os sírios. Alguns confiam nos seus carros de guerra e nos seus cavalos. Mas nós confiaremos no poder de Deus. Davi está dizendo, olha, quem confia, os que estão confiando em carros e cavalos, vão ser vencidos. Aqueles que confiam somente em Deus, terão a vitória. Irmãos, nós podemos trazer esse salmo para a nossa realidade hoje. Nós não podemos restringir esse salmo somente com essa mensagem dentro desse contexto da guerra de Israel contra os amonitas e os sírios. Mas vamos trazer esse salmo para o contexto de hoje. Porque nós podemos fazer uma comparação, irmãos, entre o povo de Deus e o resto das pessoas, o resto do mundo. Geralmente, irmãos, as pessoas se sentem mais fortes, mais confiantes, quando elas possuem recursos, quando elas possuem bens materiais, quando elas possuem força, quando elas possuem riqueza. Isso não é uma verdade? As pessoas se sentem mais confiantes. Elas acham que vão conseguir vencer por causa disso. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Então, eu posso, eu vou conseguir, eu vou vencer. É como os amonitas pensavam, como os sírios pensavam. Nós temos cavalos, nós temos carros, Israel não tem. Por isso nós vamos ganhar essa batalha. E muita gente pensa assim, hoje em dia. Jesus contou a história de um rico insensato, um fazendeiro, que tinha muita colheita e não tinha lugar onde guardar a colheita. E ele fez planos e projetos. E ele disse para ele mesmo, agora descansa minha alma, pode descansar porque tu tens bens para o resto da tua vida. Jesus contou essa história, a parábola do rico insensato, para mostrar o perigo de nós confiarmos nas nossas capacidades, nos nossos talentos, nos nossos bens materiais, naquilo que nós temos. O rico, o insensato, ele estava baseado nisso, ele confiava nisso. E Deus falou com ele, louco, esta noite pedirão a tua alma. Irmãos, nós crentes, não podemos agir igual ao mundo. A nossa confiança não deve estar nas coisas que temos, que possuímos. Porque Davi diz assim, alguns confiam nos seus carros, outros em cavalos. Mas nós, de acordo com a outra tradução da Bíblia, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uma outra tradução diz assim, não esqueceremos do Senhor. O Salmo 118, irmãos, versículo 8, nós vamos ler. Queria que os irmãos lessem comigo, os irmãos que estão em casa, os que estão aqui. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos.
O próprio rei Davi, irmãos, quando foi lutar contra Golias, o gigante Golias, não confiou em armas. Armas do exército de Israel. Quiseram dar a ele, inclusive, uma armadura. Mas ele recusou. Ele não usou as armas que ele poderia ter usado. E quando Golias veio ao seu encontro, ele disse a Golias: Golias, olha, eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho escudo como você tem, eu não tenho lança, eu não tenho capacete de proteção como você tem, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, enfrente o problema que você está passando em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode não ter nada nas suas mãos, mas você tem o nome de Jesus na sua vida. E é nesse nome que você vai vencer essa batalha. Irmãos, o maior erro que um crente pode cometer é deixar de confiar em Deus para confiar em outras coisas. Cuidado, não caia nessa armadilha. Deixar de confiar em Deus para confiar na sua sabedoria, para confiar no seu sexto sentido, para confiar nas pessoas mais próximas de você. Não faça isso, senão você vai cair no mesmo erro de Sara, esposa de Abraão. Deus tinha dado uma promessa para Sara e Abraão, que eles teriam um filho. Mas ela preferiu confiar nos recursos humanos. Ela preferiu confiar na estratégia humana. Ela não confiou no Senhor. Ela deu o jeito dela. Ela arrumou um jeito lá para que Abraão tivesse um filho com Agar. Foi o jeito dela. Mas nós sabemos que o nosso jeito geralmente não dá certo. O nosso jeito dá problema. Por isso, enfrente essa batalha no nome do Senhor Jesus Cristo. Por maior que seja a batalha, você tem que confiar só em Jesus. Não confie em carros, não confie em cavalos, mas confie no poder do Senhor. E aqui eu quero citar uma mãe. Hoje é o dia do quê? Das mães. Uma mãe que confiou no Senhor. O nome dela, Joquebede. Joquebede foi mãe de quem, irmãos? Mãe de Moisés. Joquebede, olha, quando eu chegar no céu, quero conhecer Joquebede. O que Joquebede fez, irmãos? Havia uma ordem de Faraó. Qual era a ordem? Matar todas as crianças do sexo masculino. Matar as crianças. Mas Joquebede, como uma mãe que confiava em Deus, ela não obedeceu à ordem do rei. Ela poderia ser morta por desobedecer ao faraó. Ela escondeu o menino durante 3 meses. Só que, depois de 3 meses, a criança começou a chorar alto. Não dava mais para esconder o choro de Moisés. Mas ela, como uma mãe que confiava em Deus, preparou um cestinho muito bonito, betumou o cesto por dentro e por fora e colocou Moisés no cestinho. Amém? Olha que mãe cuidadosa, que mãe
consciente, que mãe confiante, que mãe estrategista, que mãe organizada. E pegou aquele cesto e colocou no rio Nilo. Colocou no rio. Para salvar Moisés. Ela não iria permitir que Moisés fosse morto pelos soldados de Faraó. Porque diz o texto que ela viu em Moisés algo de especial. Amém? Ela viu em Moisés, no original está escrito, nas nossas traduções está escrito que ele era muito formoso, que ele era muito bonito, mas no original o sentido é que Joquebede viu naquela criança algo de especial. Joquebede sabia que naquela criança Deus tinha um propósito na vida daquela criança. Mas como Joquebede era uma mulher muito sábia, muito estrategista, confiava em Deus, ela chamou a irmã de Moisés. Quem era a irmã de Moisés? Miriam. E disse: Miriam, eu vou botar Moisés no rio Nilo, o cesto. Agora você vai acompanhando o cesto, até ver onde é que esse cesto vai parar. Glória a Deus, amém? Mãe, seja Joquebede, viu? Seja uma Joquebede. E o interessante dessa história, irmãos, os irmãos conhecem a história, é que a filha de Faraó foi quem ficou com Moisés, né? Viu a criança quando estava tomando banho, e ela precisava de alguém que amamentasse a criança. As egípcias, as mulheres egípcias, não tinham hábito de amamentar os seus bebês. Elas terceirizavam, irmão. Terceirizar a mama, né? Naquela época já terceirizava o aleitamento materno. E aí foram providenciar. Ela pediu à própria Miriam que providenciasse alguém, uma ama, que amamentasse o menino. E quem foi amamentar o menino? Quem foi amamentar Moisés? A própria mãe, a própria Joquebede. Porque Miriam disse: eu conheço uma mulher que pode amamentar o menino. Ah, você conhece? Conheço. A rainha falando com Miriam: você conhece alguém? Conheço. Conheço muito. Eu vou chamá-la, tá bom? Glória a Deus, palmas para Jesus. Glória a Jesus. Confie em Deus, irmãos. Confie em Deus. Deus tem a solução para o seu problema. Pode confiar em Deus. Aquela história, irmãos, que poderia terminar de maneira trágica, né? Moisés poderia ter terminado na boca de um crocodilo, né? Poderia ser morto no rio Nilo. Deus conduziu todas as coisas. E olha, irmãos, que a filha de Faraó foi tomar banho justamente na hora em que o cesto estava passando ali no lugar. Se ela chega antes ou depois, o cesto ia passar, olha, na hora certa, Deus vai agir na tua vida. Pode ter certeza. Irmãos, Deus ensinou a Gideão e ensina a nós também, que para se ganhar uma batalha, não é necessário ter grandes recursos, basta confiar nele, amém? Gideão armou um grande exército para lutar contra os midianitas, e pegou soldado de lá, pegou soldado de cá, fez uma limpa em Israel. Tudo que é homem se apresente, tudo que é homem se aliste, porque aí vem os midianitas, e nós vamos ter que levar o maior número possível de soldados contra os midianitas. E aí, irmãos, foi aquela multidão de soldados israelitas. O que é que Deus falou para Gideão? Você tem muito soldado. Nós vamos diminuir aí, viu, esse número de soldados. Sabe por quê, Gideão? Porque se você ganhar essa batalha, o que é que você vai dizer? O que é que Deus disse? Sabe o que é que você vai dizer, Gideão? Irmãos, sabe, é por isso
que Deus permite às vezes a gente perder todos os nossos recursos, perder toda a nossa condição, para que quando vier a vitória, a gente reconheça que foi Deus quem deu a vitória. Amém? É por isso. E ele foi tirando de Gideão todos os soldados. Não, Gideão, ainda está muito. E agora, está muito, Gideão. Está muito, Gideão. Vai tirando, vai tirando. E meus irmãos, sabe com quantos soldados Gideão ficou no final? Depois da seleção, né? A seleção da seleção, né? Depois que, acho que Gideão ficou, irmãos, quando foi contar, ele disse, misericórdia. Misericórdia, eu estou agora com 300 soldados. E os midianitas vêm contra mim com quantos soldados? Ah, meu irmão. Era soldado a perder de vista, viu que os midianitas tinham. E Gideão só tinha? Vou repetir, você não precisa ter muito. Ou melhor, você não precisa ter nada para poder vencer as lutas da sua vida. Você só precisa de Jesus na tua vida. Filipenses 4,13, está escrito, vamos ler todos juntos, quem está aqui, quem está em casa? Posso, por meio de Cristo, que me dá forças. Posso, todas as coisas, diga, posso, todas as coisas, por meio de Cristo, que me dá forças. Aleluia. Disseram ao rei Josafá, Josafá, olha, vem contra ti uma grande multidão. Se prepara, rei, que o bicho vai pegar. Conhece a história do rei Josafá? Irmão, Josafá era um bom rei. Fez uma reforma. Era um homem de Deus. Quando Josafá ouviu essa notícia, que vinha contra ele uma grande multidão, o que é que Josafá fez? Quem sabe? Quem conhece a história? Sabe o que é que Josafá fez, irmãos? Josafá buscou o Senhor. Ele foi orar. Ele disse, Senhor, eu acabei de receber a notícia que vem contra mim uma grande multidão. Um grande exército vem contra mim. E ele disse, Senhor, eu não tenho nenhuma condição de vencer essa batalha. Eu não tenho o número de soldados suficientes para vencer essa batalha. E Deus disse para Josafá, Josafá, fique tranquilo. Que essa vitória já é sua no nome de Jesus. Amém? Oh, irmãos. E Josafá e Israel saiu vitorioso naquele dia. Está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Vamos ler todos juntos. Confie. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Irmãos, o que acontece quando a gente se apoia na nossa própria força? Vamos voltar lá ao Salmo 20, versículo 7 e 8. Olha o que acontece. Olha o que está escrito. O que acontece quem confia na sua própria força? O que está dizendo aí no versículo 8, na parte primeira do versículo? Eles tropeçarão e cairão. Irmãos, quem confia na sua própria força, tropeça e cai. Não confie não. Não confie na sua própria força não. Não confie na sua própria inteligência, sabedoria não. Porque você vai tropeçar e vai cair. Vai tropeçar e vai cair. Porque você acha que pode, que vai conseguir? Não. Agora, o que acontece quem confia em Deus?
Aí no versículo 8, agora a parte B do versículo. Mas nós, diga, mas nós. Mas diga, mas eu, diga, me levantarei e ficarei firme. Diga de novo, profetiza isso na tua vida. Mas eu me levantarei e ficarei firme. Mais uma vez, mas eu me levantarei e ficarei firme. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é necessário que nós mantenhamos a nossa confiança em Deus. Você não pode perder nem um minuto sequer essa confiança no Senhor. Satanás, ele quer abalar a nossa confiança em Deus. Ele quer que a gente não confie em Deus, porque ele sabe que aí é meio caminho andado para ele. É por isso, irmãos, eu creio que o autor da carta aos Hebreus, ao sentir que aqueles crentes hebreus estavam perdendo a confiança no Senhor, devido, irmãos, às lutas que eles estavam passando, eles estavam sendo perseguidos, muitos já tinham tido seus bens confiscados, eles ainda não tinham experimentado a morte, ainda não havia havido ainda derramamento de sangue, mas isso estava perto de acontecer. E o autor da carta aos Hebreus então escreve, não somente para eles, mas também para nós, o seguinte, Hebreus capítulo 10, versículo 35. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vou repetir. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Diga assim, eu não vou abrir mão da minha firme confiança. Diga de novo, eu não vou abrir mão da minha firme confiança. Aconteça o que acontecer, não abra mão da sua confiança em Jesus. Porque é ela que vai te manter de pé e firme na presença de Deus. É ela que vai te conduzir ao triunfo. É ela que vai te conduzir à vitória. É essa firme confiança em Deus. Deixa quem quiser confiar em carro, confiar em cavalo. E presta atenção no que eu estou falando aqui, irmãos. Carro e cavalo. Interessante, mano. Tem uma tradução da Bíblia que em vez de trazer carros ou carruagens de guerra, traz só assim, carros e cavalos. Irmãos, e eu não acreditei num comentário que eu estava pesquisando na internet, um comentário que eu vi. O título do comentário era o seguinte, sobre esse texto, a pessoa estava comentando sobre esse texto. Ela começa perguntando, qual é o teu carro? Não importa se você tem um carro novo ou um carro velho. Não importa se seu carro é moderno ou é antigo. Não importa se seu carro tem 300 cavalos ou 500. Irmãos, ele começou a interpretar todo o texto, achando que carro e cavalo é carro e cavalo, que Davi já estava profetizando para o século 21, que você não deve confiar em carro, e você não deve confiar na potência do motor do carro, seja 300 cavalos, 500 cavalos. Por favor, não interpretem assim, viu, irmão? Mas, irmãos, a força que nós temos está no Senhor. Deixa confiar no carro, deixa confiar no cavalo, mas você vai confiar em Deus. A sua fé está no Senhor. E é nessa confiança que você vai vencer. E é nessa confiança que você está enfrentando a pandemia. É nessa confiança que você vai vencer a pandemia. É nessa confiança que você vai enfrentar os problemas da sua família. E vai vencer os problemas da sua família.
É nessa confiança que você vai superar tudo que você está passando. Na sua confiança em Deus. Fica de pé e nós vamos orar. Glória a Jesus. Em Jesus confiar, seu amor observar. Amém, irmãos? Confie no Senhor. Você precisa confiar em Deus, irmãos. Confia nele. E Ele vai te dar a vitória no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Aleluia. Em quem você confia? Foi o tema da nossa mensagem. Em quem você confia? Espero que você esteja confiando em Deus. Ó Deus, Pai querido, Pai de amor. Alguns têm confiado nos carros. Outros têm confiado em cavalos. Pessoas têm confiado, Senhor, no dinheiro que tem, ou na casa que tem, ou nos advogados que tem. Mas nós somente iremos confiar no Senhor. Ó Pai, o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para falar isso. Nós só faremos menção do Senhor. Só confiaremos no Senhor. Só conversaremos sobre o Senhor. Porque, Senhor, nós somos crentes. E aconteça o que acontecer, não deixaremos de confiar no Senhor. Porque sabemos que o Senhor está agindo. O Senhor está operando. E que na hora certa, no momento certo, o socorro vai chegar. Ó Deus, queremos ser como o rei Davi, que apesar de ter grandes exércitos contra ele não teve medo. Ele saía para enfrentar esses exércitos e não tinha medo, Senhor. Queremos também ser como o rei Davi. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Dá confiança, mais confiança a cada um de nós. Não confiança em nós mesmos, mas confiança em Deus. Muito obrigado. Nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia.